Vamos ler? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Essa expressão aqui, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso aqui demonstra que Deus pega até o nosso passado, que foi ruim, sem Deus, e dá a ele uma nova conotação, para que ele já não seja mais um obstáculo, um empecilho no seu crescimento espiritual. Então, Deus, na sua sabedoria, Ele sabe então transformar não apenas o seu presente, mas até o seu passado, dando Ele uma nova maneira de interpretação, dando a você uma capacidade para tirar de tudo quanto foi negativo lá atrás, uma lição que reforça o seu compromisso, seu novo compromisso com Cristo. Então, a nova vida, ela é uma nova vida do começo ao fim, desde o passado, presente e futuro. Então é poderoso essa ideia da nova vida. O conceito da nova vida é um conceito exclusivo do cristianismo. Essa foi uma das grandes descobertas que eu fiz estudando as religiões, a fé de muitos grupos religiosos e a fé cristã. Irmãos, não existe esse conceito em nenhuma religião. Não, pode ir para o Oriente, shintoísmo, hinduísmo, budismo, espiritismo. Olha, nem o catolicismo não tem esse conceito, embora eles se classificam como cristãos, mas você nunca ouviu falar de uma homilia, de uma pregação do Papa, de algum líder católico sobre nova vida. Eu nunca ouvi. Para falar a verdade, pode ter algum teólogo que, de forma individual e pessoal, algum teólogo católico, que às vezes já escreveu sobre esse tema, mas não acha também fácil, não. Estou falando que pode ter. Porque o conceito da nova vida é exclusivamente um conceito da Igreja de Jesus Cristo, porque é preciso entrar dentro da dimensão da grandeza e da virtude do cristianismo para entender o princípio da nova vida. Nova vida não é só mudar a maneira de vestir, a roupa, não. Nova vida é uma mudança de dentro para fora. Nova vida, não é nova aparência apenas. É nova vida. Representa a transformação espiritual que ocorre com a pessoa que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, aí está. É daí que emana, daí que procede o poder e a virtude da nova vida de uma pessoa, de Jesus Cristo. É o princípio espiritual que nos torna filhos de Deus. Portanto, não é um tema simples, é um tema maravilhoso, grandioso, porque ao experimentarmos a nova vida, nós fomos também adotados na família de Deus e nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então é grandioso. A conversão marca o início da transformação ou da nova vida. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Por isso que eu chamo de virtude, a virtude da nova vida, porque ela não procede de boas intenções, ela não procede de atos religiosos, de rituais, ela procede da fonte da vida. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque aqui já não é mais um nascimento natural, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. Quando diz mais de Deus, então está incluindo, nascemos de Deus, ou seja, pelo poder de Deus, nascemos pela vontade de Deus, nascemos pela escolha de Deus.
A comunhão com Cristo dá sequência à transformação ou à nova vida, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deus transforma o nosso rosto em um espelho. Porque quando você vira o espelho para uma determinada imagem, a imagem fica refletida no espelho. Então Deus disse: eu vou considerar que os vossos rostos são espelhos. Então, à medida que vocês olham para o meu filho, a imagem do meu filho fica impressa em vocês. Então, Deus diz, e isto vai te transformar a cada dia de glória em glória. Pela mesma imagem, na mesma imagem, você vai ficar parecendo com ele, como pelo Espírito do Senhor. Como a nova vida, então, dá prosseguimento? Dá prosseguimento a partir de nossa contemplação de Cristo. É dele que emana esta vida, esta imagem, esta proposta, é dele que emana toda essa virtude. Mas a vereda do justo, pode trocar a palavra vereda do justo pela vida do justo. Tá? Mas a vida do justo, o caminhar do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, no propósito de Deus, não tem menos, é mais e mais. Ele está refletido em mim. O segredo nosso é ser esse espelho, né? Deixar que tudo que você vê em Cristo possa refletir em você. Isso significa guardar sua palavra, né? Significa colocá-la sempre em prática. A nova vida diz respeito à renovação interior. O coração e a mente são transformados pelo poder do Espírito Santo num processo contínuo, onde o cristão sentirá o desejo de se afastar do pecado, a fim de se aproximar mais de Deus. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Uma parte essencial da nova vida é a comunhão com Deus, pela oração. O cristão buscará desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, através da oração e da comunhão da igreja. A oração é uma forma de se comunicar com Deus, de expressar gratidão, de pedir orientação e de buscar força para enfrentar os desafios da vida. Tem muitas pessoas vivendo em fraqueza e às vezes com uma fonte de poder bem pertinho dela, bem junto dela. Comece a orar e Deus vai te conduzir a experiências espirituais elevadas. Deus vai te dar revelações, Deus vai falar com você, Deus vai tocar na sua vida, Deus vai te dar uma visão, Deus vai te enviar um mensageiro dele para falar com você. Mas comece a orar. A Bíblia nos ensina que pela oração nós encontramos a direção, nós encontramos o refúgio, né? Jesus é o exemplo máximo de oração. E despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Às vezes o caminho da oração não vai ser de multidões mesmo, não. Jesus estava só. Nem os apóstolos estavam com ele. Na maioria das vezes, Jesus estava só no lugar da oração. Ele esteve só na maior parte do seu ministério, esteve só no Getsêmani. Embora ele levou os discípulos com ele para o Getsêmani. Mas a Bíblia diz, vocês não puderam velar comigo nem uma hora. Ou seja, nem por uma hora Jesus teve companheiros na oração. Ele teve que orar só. Mas ore só. É que Deus quer dar uma experiência para você. É que é ali, você vai saber que é só Deus mesmo para te socorrer, para te ouvir.
É assim mesmo que Deus faz, não adianta. A gente gostaria que o mundo inteiro orasse, que a igreja inteira orasse. Mas quase sempre a Bíblia repete isso, e eu estava ali só. Mas ore a Deus, porque os homens e as mulheres que andaram por este mundo e foram guiados por Deus, tiveram a visão da luz celestial, da visão celestial, eram homens e mulheres que oravam. Não vamos nem falar nomes, que é muitos, né? Muitos casos lindos, maravilhosos de oração. Mas não esqueça, um dos exemplos desse de ser o pioneiro da oração, sozinho. Ser pioneiro. Um desses foi Daniel, né? Foi afastado da terra dele, do templo, do sacerdote, do pai, dos irmãos, dos amigos. Foi parar num país pagão. E a Bíblia diz que vivendo naquele país pagão, ele orava 3 vezes por dia. E não tinha ninguém que demovesse ele do seu propósito. Quando falaram que iam matar quem fosse orar sem falar com o rei, ele disse: eu vou continuar orando sem falar com o rei. Do mesmo jeito. Você vai morrer, isso não tem problema. É preferível morrer do que parar de orar. E Daniel foi o pioneiro da oração. Vamos continuar. A oração, olha bem, a oração é isso aqui, ó. O que a oração faz? O que a oração promove? Santidade, encontro, proteção. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Um dos sintomas, um dos efeitos da santidade é o desejo de orar. Aquele que é santo orará a ti. A ideia aqui é que se você está recebendo santidade, que é a natureza de Deus, santidade é a natureza de Deus. Se você está recebendo algo da natureza de Deus, algo que é próprio de Deus, isto te empurrará para a oração. Para quê? Há tempo de te poder achar. Você quer encontrar, você quer ficar perto de Deus, você quer achar Deus. Um outro texto de Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, santidade leva à oração, oração ao encontro, o encontro à proteção. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Muitas vezes, na maioria das vezes, as águas representam na Bíblia turbulências. Existe um aspecto nas águas que é positivo, não é negativo. Quando são águas límpidas e calmas. É daí que a gente começa a aprender a interpretar alguns sonhos. Nem todo sonho tem uma mensagem divina. Mas as que têm, as águas límpidas nos sonhos, sempre representam algo da bênção de Deus, do Espírito Santo. Tempestades, rios caudalosos, ondas gigantes, aí são o transbordar de muitas águas. E aí pode significar algumas provações, turbulências que estão à vista. Mas quando a gente ora, Deus garante, estas águas não chegarão até você. Você vai ver elas de longe. Elas vão rugir de longe, mas fica tranquilo. Se você está em oração, o Senhor te protegerá. A nova vida tem novos ideais. Novo plano, né? Novas atitudes, tudo novo. A maioria das coisas que antes nos pareciam importantes, já não são mais tão importantes. A salvação de Cristo nos ajudou a enxergar as realidades do mundo espiritual. Deixamos as coisas fúteis e escolhemos as riquezas de Cristo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Fostes resgatados
comprados, tirados dessa condição. Qual era a condição? A vã maneira de viver. Nossa vida era vã, fútil. A gente vivia envolvido com coisas inúteis. A maior parte do mundo está envolvido com coisas inúteis ainda. Coisas que não têm valor, significado nenhum. Não melhora ninguém, não altera nada para a sociedade, são coisas inúteis. Agora, irmão, nós fomos comprados dessa condição de pobreza, de mediocridade, e nós fomos colocados numa condição para experimentar não apenas aquilo que é bom, mas aquilo que é melhor. Não apenas aquilo que é bom e que é melhor, mas aquilo que é excelente. Este é o alvo da nova vida, excelência. Portanto, olha a excelência. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nosso tesouro está no céu, nosso tesouro não está na terra. O tempo todo, exercitando essa fé, a fé de Abraão, que buscava a cidade cujo artífice e construtor era Deus. E a Bíblia diz que ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, porque ele não queria ter tesouros na terra. Embora ele até fosse rico, mas ele não queria ter tesouros na terra. A Bíblia fortalece a nova vida. Aí chegamos onde até já falamos, né? A palavra de Deus desempenha um papel fundamental na nova vida. Ela é a revelação de Deus para a humanidade. Através da sua leitura e estudo, o cristão conhece a vontade de Deus e a aplica em sua vida diária. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, Timóteo, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 15 a 17. Irmão, nós que não nascemos em lar cristão, muitos de nós, maioria, né? Só viemos conhecer Bíblia depois de velho já. Primeira vez que eu peguei uma Bíblia, eu já tinha 20 anos de idade. Me lembro, pegar, a gente teve com alguma Bíblia na mão, né? Mas que eu peguei para ler, falei, não, eu vou aprender a Bíblia, estou com 20 anos, 19 anos. Nós que perdemos tanto tempo, né? Que atraso, hein, para um ser humano começar a conhecer as sagradas letras, depois de 20 anos vivendo nesse mundo. Que prejuízo, que tempo perdido. Nós temos que correr atrás para recuperar. Né? Tem gente que converte aí com seus 30, 40 anos, 50. Você tem que correr atrás, meu filho. Você perdeu muito tempo. Você precisa ler a Bíblia mais do que todo mundo, para ver se repõe esse prejuízo. Né? Agora o Timóteo, graças a Deus, teve a riqueza e a bênção de aprender a palavra de Deus logo na infância. E aqui Paulo usa essa expressão que eu não canso de repetir, né? Eu logo que me converti, comecei a estudar a palavra de Deus, aprender, né, os princípios da palavra, o porquê que a Bíblia é a palavra de Deus e tal. E logo a gente começa a ir nos argumentos teológicos e tal, que a Bíblia é um conjunto de 66 livros, escrito por diversos tipos de pessoas e circunstâncias e lugares, mas existe uma coerência, uma unidade, uma harmonia milagrosa nos 66 livros, e sabemos então que esses livros são inspirados por Deus. Glória a Deus. Esse é o primeiro conceito básico de Bíblia. Bíblia é um conjunto de 66 livros inspirados por Deus. Isso já está bom, né? Mas depois eu aprofundei um pouco mais e fui aprender que Paulo disse assim, nós não falamos palavra do conhecimento humano. Todas as coisas que nós falamos e escrevemos
e que se tornaria a Bíblia, né? Ele diz, são palavras que o Espírito Santo nos ensina. Então, peraí, opa, não é só o livro genericamente que é inspirado. Palavra por palavra deste livro é inspirado. Mas aí você chega aqui e descobre que as coisas ainda são mais profundas. Paulo disse, não é apenas o livro, não são apenas palavra por palavra, mas até as letras. A forma como Deus construiu as palavras, as letras se tornaram sagradas. Sagradas letras. Então, fora, né, os bobalhões que ficam tentando pôr defeito na Bíblia, a Bíblia é o maior milagre de Deus na Terra. A coerência da Bíblia, a unidade da Bíblia, a perfeição da Bíblia. Como dizia o pastor Antônio Gilberto, se a Bíblia não fosse inspirada e guiada por Deus, seria uma Babel indecifrável. E cada homem escreveu uma coisa que a juntasse, não tinha nada, nenhuma coerência. Não foi isso que aconteceu. Quando juntaram os livros da Bíblia, a coerência era perfeita. Havia só uma linha de raciocínio, norteando todos os escritores. Como disse o pastor Antônio Gilberto, maior do que o escritor é o autor. O autor da Bíblia é Deus. Pode ter 66 escritores. Não tem 66 porque tem escritor que escreveu só ele muitos livros. O Paulo escreveu 13, né? Mas que tenha 40, acredita, 40 escritores da Bíblia, mas só tem um autor. O autor da Bíblia é Deus. O inspirador da Bíblia é o Espírito Santo. Tremendo. A Bíblia fortalece a nova vida. Quem vive a nova vida de Cristo vai entender que na palavra de Deus, na Bíblia, está a fonte do seu fortalecimento, do amadurecimento dessa nova vida. A nova vida se manifesta no amor. O cristão é chamado a amar e cuidar das pessoas ao seu redor, demonstrando o amor de Deus através de suas ações. Isso envolve ajudar os necessitados, perdoar aqueles que nos ofendem, ser compassivo e estar disposto a sacrificar-se em benefício do próximo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13:8. Pastor, eu estou com um problema de conflito teológico. Eu tive uma entrevista com um adventista e ele está querendo me convencer que tem que guardar o sábado. Não, por que os adventistas não dedicam o tempo para ensinar como amar os outros, né? Porque quem ama não tem preocupação nenhuma com o dia da semana. Se você ama, segunda-feira é sagrada, a terça é sagrada, a quarta é sagrada, o sábado é sagrado, domingo é sagrado. Tudo é sagrado, porque quem ama está dentro da dimensão da lei de Deus. Quem ama cumpre a lei sem precisar de olhar em preceitos. Né? Então, seitas por aí ficam debatendo, guarda o sábado, não guarda o sábado, que hora que começa a guardar, que hora que para, o que pode fazer, acende o fogo, não acende o fogo. Os adventistas dizem que no sábado tem que guardar o sábado. Quem guardava o sábado no Velho Testamento tinha que guardar o ano sabático. Um ano também tinha que ficar sem trabalhar, descansando. Um ano. E também tinha que guardar o ano jubileu. Quando chegava o ano jubileu, um ano antes do jubileu era o ano sabático. Ficava um ano parado. Entrava no jubileu, tinha que ficar 2 anos, mais um ano parado. 2 anos. Só ia trabalhar no 3º ano. Você fala, como é que esse povo comia, pastor? Deus abençoava que no último ano, antes de entrar o ano sabático, Deus fazia a terra produzir dobrado. Enchia os celeiros de todos os trabalhadores e todas as famílias judaicas. Tinha alimento para eles descansar 2 anos. Aliás, mais de 2 anos, né? Porque só ia começar a plantar no 3º. E depois que planta no 3º, tem que esperar ainda para o tempo da colheita. Então, no mínimo, Deus dava alimento, provisão para 2 anos e meio. Mas qual é o religioso de hoje que faz isso? Ah, mas tem que guardar o sábado. Então guarda tudo. Né? Então, você tem que guardar o ano sabático, o ano jubileu.
Isso tudo fazia parte do sistema do sábado. Mas nós sabemos que Jesus mudou essa regra. A lei dizia, faça, senão você vai morrer. Quem não fizer, morrerá. Jesus disse, viva e faça. Primeiro ele dá a vida, depois ele vai nos ensinar como viver a vida cristã. Fazer. Mas aí a vida já não está mais condicionada a um pagamento. Aí ele troca o pagamento, a dívida, pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Aí ele fala, o adventista fala assim, não, mas tem que guardar o sábado, porque no sábado é o dia do descanso. Sim, no dia do descanso, no sábado, os servos não podiam trabalhar. Mas ele pega o táxi, ele pega o ônibus, todos esses trabalhos tem alguém trabalhando para prestar serviço para ele. Entra no prédio, tem um porteiro, tudo são servos, está tudo trabalhando. E diz que está guardando. Guardando como? Né? O seu servo não trabalha também não, meu filho. Se você quer guardar, então, o sábado de acordo com os rigores da lei, nós aprendemos aqui na semana passada, atrasada, que o Concílio de Jerusalém, que não se impõe a carga pesada dos rigores da lei sobre os gentios. Paulo ficou indignado com aquele grupo de judeus que saía obrigando os gentios a circuncidar. Ele disse, se vocês circuncidarem, Cristo para nada mais vos aproveita. Vocês estão obrigados a guardar toda a lei. Ou vocês confiam na graça que perdoa, que te isenta dessas ordenanças, ou então você enfia a cara nelas e arque com sua desobediência, porque ela vai aparecer, viu? Sua desobediência. Só a graça que tampa, limpa e tira. A lei faz é mostrar mais. Pôr em evidência. Mas que coisa linda. A nova vida se manifesta no... É isso, irmãos. O Charles Finney foi um dos maiores ganhadores de alma da história da igreja americana. Charles Finney, segundo a história, ganhou mais de 500 mil pessoas naquela época para Jesus. Porque toda pessoa que ele pregava, a mensagem dele era tão incisiva, tão contundente, tão ungida, que a pessoa só tinha paz depois que convertia. Ele pregou para um amigo dele, ele era advogado, antes de converter, ele era um advogado cético e tal, contra o evangelho. Depois Jesus faz um milagre na vida dele, e aí um amigo dele, advogado, vai lá, queria saber dele, mas por que você agora é crente, cristão, você não vivia contra, e ele disse, deixa eu te falar, o que aconteceu? E ele prega para o homem, e o homem diz, não quero, você optou por esse caminho, mas não é meu caso, não é meu caso. Eu continuo com os meus princípios, meus conceitos e tal. Mas ele pregou o evangelho. E o homem foi embora. Uma semana depois, o homem chegou de volta, cabeça baixa. Disse, Finney, ore por mim. Ele disse, mas o senhor não disse que não queria o evangelho? Ele disse, eu não tenho sossego mais. Depois daquele dia, eu não durmo, eu não como, eu não vivo, eu só tenho uma coisa na mente. Tinha que voltar aqui para pedir você para orar para mim, que eu quero aceitar Jesus. Eles não ficavam sem converter, a pessoa não ficava, até ganhava almas, milhares, pregava para multidões, né? Então o Finney escreveu um livro, o livrinho dele eu já li, tem o seguinte título, Tudo se resume no amor. A nova vida compartilha a fé. Nova vida traz consigo a responsabilidade de compartilhar a fé com os outros. O cristão é uma testemunha viva do amor e da graça de Deus, compartilhando a mensagem da salvação com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Isso pode ser feito através de palavras, mas também através de ações e do exemplo de uma vida transformada. A nova vida é tão grande, é tão poderosa que você não dá conta de ficar com ela só para você. Você vai querer contar a respeito dela para todo mundo. A nova vida vence o pecado e a morte.
O cristão foi liberto do poder do pecado e da morte eterna. Essa vitória foi alcançada pela graça de Deus e pela fé em Jesus. Através do poder do Espírito Santo, ele vive uma vida santa e obediente a Deus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. A nova vida é a vida eterna. A nova vida traz a esperança de um futuro glorioso. Brevemente, Jesus voltará para estabelecer o seu reino de justiça e paz. E todos os que o seguem reinarão com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa esperança alimenta a fé e a perseverança do cristão, encorajando-o a viver de forma digna do chamado que recebeu. Aleluia, é verdade. Conclusão, vamos ler juntos? Primeiro, a virtude da nova vida procede de Cristo. Nós sabemos, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, dá muito fruto. Então a nova vida procede de Cristo. Segundo, o propósito da nova vida é a conformação à sua imagem, ou seja, a transformação nossa para sermos parecidos com Jesus. E terceiro, o objetivo final da nova vida é a participação de sua glória. Olha o texto, vamos ler juntos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3:4. Isto é pouca coisa? Não. Isto é muito grande. Isto é muito precioso. Louvado seja Deus. Nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que adorar a Deus. Nós temos que louvar a Deus, porque Ele preparou um plano lindo para a nossa vida. Deus preparou um caminho perfeito para a nossa vida, queridos irmãos. Deus traçou uma linha. Se você entender esta linha e seguir esses sinais, essa faixa que Deus colocou para você caminhar, você não vai ter problema, você vai vencer tudo que vier diante de você. Você é um vencedor, já por natureza, por ser cristão. Paulo disse: mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nova vida é uma vida que transborda. Por isso Jesus falou: rios de água viva fluirão do seu interior. Só temos que louvar a Deus todos os dias do nosso viver. Então, não importa agora quais são os desafios que você tem tido ou está diante de você, que você tem que coordenar ainda, mas olha para o Senhor Jesus, porque Ele garante que tem uma solução, que tem uma resposta, uma provisão para todas as suas necessidades. Ele está trabalhando em você, porque mais importante é que Ele nos guarde, nos preserve para a sua glória. Um dia estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Vamos orar, vamos todos de pé. Graças te damos, Senhor Jesus, porque temos algo tão grandioso, Senhor, proposto pela tua salvação, pela tua obra na cruz. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sim, Senhor, nós queremos trilhar esse caminho, essa estrada tão perfeita, tão gloriosa, tendo o Senhor em nosso coração esta fé perfeita e genuína no Senhor, olhando o Senhor continuamente para o Senhor que nos transforma e nos vivifica. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos novos irmãos que estão chegando na igreja. O Senhor está trabalhando, o Senhor está infundindo no coração deles, na mente deles, a fé perfeita em Deus. Eles serão vencedores, fortes, vitoriosos em todas as suas jornadas. Obrigado, Senhor. Abençoe nossas crianças, que desde a infância possam ser alcançadas pela palavra da verdade. Abençoe nossos adolescentes e jovens. Abençoe nossos adultos, nossos anciãos, guardando-nos, Senhor, em amor, em santidade, em fé. Fica conosco, Senhor. Nós cremos verdadeiramente que nós estamos dentro, Senhor, de uma dimensão inexplicável de glória, de esperança e de vida. Louvamos o teu nome, Senhor, continuamente agradecendo a ti
Rogamos também por todos aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra em muitos outros lugares, estes irmãos queridos, essas pessoas queridas que o Senhor tem colocado em nosso caminho para sermos um porta-voz da Sua mensagem, da esperança do Senhor para muitas vidas. Abençoamos essas pessoas aonde elas estiverem, recebam a bênção de Deus. Deus está tocando em sua vida, Deus está sarando a sua vida, Deus está transformando o seu viver para a glória do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos hoje e sempre. Todos podem dizer amém? Amém. Amém.